Oi, gente, tudo bom? Estamos de volta depois de uma semana off. Eu viajei, a Flá estava viajando. Viajei para um lugar que eu achei que não ia pegar, né, Flá? Tudo bom? Oiê, tudo assim, estamos revigoradas, né, depois das nossas viagens. Eu E acho você um pouquinho. sabe que eu senti falta semana passada da gente gravar, porque é tão legal, né, essa nossa Eu acho, conversa a nossa troca, né? e É, que não fica só aqui, né? Sempre tem alguém ali comentando alguma coisa que a gente falou sim, isso é e é legal. muito bom. Então, senti falta. Que bom que estamos aqui de volta. E hoje é o nosso episódio 14, não é? 14. E a Uh! gente queria muito agradecer que a gente já chegou nos 200 plays, então a gente está muito, 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 muito feliz por ter chegado nos 200 plays. E com 14 episódios, eu acho que é uma grande jornada já, digamos assim, Total, total, também estou muito né? feliz. Eu também. Hoje o episódio vai ser sobre o quê? Vai chamar, gente, Let It Go. Quem lembra da Frozen? Quem tem crianças lembra Let de it Frozen? go! É, a gente vai falar um pouco sobre acumulação, né? Acumulação, né? E Que tem muita aí, gente. Assim, tem vários graus de acumulação, né, Flá? Eu acho tem. que obviamente, tem pessoas que acumulam mais, pessoas que acumulam menos, mas eu acho que, né, uma coisa. A gente vai falar sobre o livro que a gente leu já faz um tempo, que é o You Are What You Wear, ou seja, Você é o que você veste, da Jennifer Baumgartner. E sobre o capítulo 2 que chama exatamente Let It Go, então a gente copiou porque a gente achou muito legal. Isso. Mas é isso, né? O que a gente quer dizer é isso, assim, essa questão. Tem várias pessoas que acumulam. Hoje em dia, ela fala que hoje em dia a gente acumulou muito mais do que a gente acumulou no passado, né? Antigamente a gente era. As pessoas não tinham nem como acumular, porque elas andavam, elas eram. Como é que fala as pessoas que vão andando de um lugar para outro e nunca ficam paradas? Nômades. 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 Elas eram nômades, e aí elas não ficavam paradas, elas não tinham como carregar aquilo com elas. E hoje em dia a gente tem um mundo de coisas, e a gente quer apartamentos cada vez maiores, casas cada vez maiores, para caber um monte de tralha que a gente tem. E, e é isso. É, mas então, só para contextualizar, a gente vai tratar hoje do capítulo 2, porque já fizemos aqui um episódio sobre o capítulo um, Exatamente. que foi sobre vício em compras. Então, Uhum, cada capítulo desse livro, ela traz a história de uma mulher e o problema que essa mulher tinha com o guarda-roupa dela. Então, no primeiro capítulo, era uma mulher que comprava muita roupa. Ela sabia comprar, ela comprava muita roupa, mas uhum. acabava usando ali um dinheiro que ela não tinha. Então, isso era um problema. É, No segundo capítulo é a história de uma mulher que acumula. Então, Mari, é. conta um pouquinho assim da história. Chama Ellie, não é? Ah, é. Ellie ou El é a moça da história. Bom, para quem não sabe, primeiro, a Jennifer Baumgartner, ela não é só consultora de estilo, ela é consultora de estilo e psicóloga, se eu não me engano. Não é isso? Acho que era isso, né, Flá? É isso E, mesmo. e Aham. aí, obviamente, ela consegue tratar com mais profundidade as pessoas, né? Então, assim, vamos só falar uma coisa, né? Consultora de estilo não é psicóloga, não é terapeuta, mas essa, no caso, ela tem a formação nas duas coisas, que ótimo, que junta coisas que ela consegue pegar pessoas que têm casos mais difíceis mesmo. Então, essa Sim. moça, ela era uma acumuladora, não exagerada, mas exagerada. Porque tem pessoas que acumulam assim. Não, é porque tem pessoas, não sei se vocês já viram, tem uma série, né, que chama Programas. Acumuladores, que a pessoa guarda até lixo. É um negócio de outro mundo. É desesperador. Você já viu a da Sabrina Sato, que tem a versão brasileira com a Sabrina Sato no Não, GNT? nunca vi. Cara, é muito engraçado. Sim, é o mesmo esquema. Escrevem assim para ela ir lá dar um jeito na casa. Mas as pessoas são igual às pessoas dos Estados Unidos? Porque as pessoas dos Estados Gente, Unidos são. um que eu vi era uma senhora que ela tinha produtos da Natura, tipo, vencido há 10 anos na caixa, e assim, coleções. Mas foi muito engraçado também que um dia eu vi que fizeram na casa da Sabrina, porque ela também é meio que bagunceira e tudo mais. E aí a mulher do programa, que ela tem as ajudantes lá, né, as especialistas, Sim.
foi na casa dela para arrumar o camarim dela. Gente, o camarim dela tinha, dentro do camarim tinha, eu não lembro se era jaca ou um cacho de banana, assim. Tipo, tinha de tudo no camarim, assim, que é um camarim dentro da casa dela, né? Que ela se arruma dentro de casa. Então, e como ela gosta muito de moda e tudo mais, tinha, assim, fantasias e looks que ela tinha usado, assim, há muito tempo, tudo desorganizado, tudo. Uma bagunça, Temos aqui entendi. a versão, mas esse tipo de programa, acho que a gente gosta de assistir, porque um pouco assim, a gente sente que tem um pouco esse lado acumulador. Então, você vê Sim, alguém que está muito no extremo, que acumula demais, faz a gente, às vezes, se sentir um pouco um mais pouco melhor. normal de guardar algumas coisas, assim, né? Talvez seja por isso que a gente goste tanto. É isso mesmo. Mas voltando ao caso Mas me dela, dava muito medo, porque eu teve uma vez que eu vi um episódio que o cara não conseguia entrar na casa. nossa. Era tipo assim, era um monte de pilha de jornal, revista, sei lá o quê, e o cara tinha que entrar por um espacinho minúsculo, que literalmente era como se fosse uma caverninha, passava o corpo assim só, e tinha que passar deitado para chegar no outro lado. Gente, depois que eu vi isso, eu falei, não, acho que eu não dou conta de ver esse programa mais, porque começou a me dar palpitação. Eu falei, não dou conta, Sim, porque aí é sim. exagerado demais. Mas vamos lá, o caso da ela é o seguinte, ela teve pais, teve uma infância, digamos assim, né? Que não tinha muita grana, então os pais não conseguiam comprar muita coisa, os pais, né, às vezes acabaram se mudando muito, não conseguiam levar, não tinham tanta coisa assim, não levavam tanta coisa assim. E quando ela virou adulta, ela acabou chegando num ponto que ela achou que tudo que ela precisava guardar tudo que ela tinha, que poderia, que trouxesse uma lembrança para ela de alguma coisa. Então, assim, o avental que ela usava na escola lá, 14, 15 anos, high school, para fazer laboratório mesmo de ciências. Um Aham. avental branco de 14 anos. A roupa que ela viu um dia de carnaval, porque ela queria passar o carnaval, não sei se era no Havaí, onde que era, mas enfim, que nunca coube, que ela nunca usou, que estava lá. Porque ela lembrou que um dia ela queria ir para o Havaí, então ela comprou para ela não esquecer que ela iria para o Havaí um dia, e nunca foi. Cara, nem sei mais o que tinha, mas tinha muita coisa, assim, do tipo, não, tinha, a coisa que o meu primeiro, sei lá, uma blusa que o primeiro namorado me deu, quando a gente viajou, e aí ele me deu, eu tinha, sei lá, 16 anos, e eu nunca doei, tá aqui para eu lembrar, porque foi muito legal, porque, nossa, a gente viajou junto, e foi muito legal. Gente, tudo ela guardava, tudo. Todas as lembranças, tudo que pudesse ter uma mínima lembrança de alguma coisa, ela guardava. E eu acho que, obviamente, começou a ter coisa demais no armário, que não cabia, não servia, estava velha, não ia funcionar, sabe? Ela nem via aquilo e a coisa começou a se perder. E aí vou fazer até um paralelo aqui de uma coisa, que é assim, ela poderia tirar foto de uma coisa, imprimir, deixar guardada e tal, mas até as fotos hoje em dia estão ficando muito irrelevantes, porque a Nossa. gente tem um celular que a gente tira foto de tudo. E depois você não vê. Né? Quem é que está imprimindo foto aí para ver depois? O Né? máximo que a gente faz é imprimir uma para botar no porta-retrato. Exatamente. Então, né, estamos num momento, né, que eu estou querendo, né, comparar aqui para a gente ver que são extremos diferentes. Ela estava guardando as peças de roupa e a gente guarda um monte de foto que depois não vê também. Ela estava guardando um monte de roupa que não vê também. Então, Isso me dá palpitação. As é, minhas fotos são uma desorganização, até mesmo porque celular eu tenho câmera também, então, ai, como nossa, organiza isso para você se achar? Isso me dá eu palpitação. comecei a fazer, de alguns momentos da vida, eu preciso continuar fazendo, agora que a gente foi para a Disney e tal, tem que fazer isso, botar na internet, imprimir um álbum que é tipo um livro, um caderno, um livro, e botar ali. Deixar. Então, assim, viagem tal, tá ali. Viagem não sei o quê, as melhores fações. Viagem não sei o quê, as melhores fações. Porque senão você nunca vê, É. né? Você nunca lembra, você nunca revê aquilo. Né? Antigamente a gente tinha, né? Vamos imprimir, sim, vamos, né? E não era tantas fotos assim, você tirava, sei lá, 30 fotos, ok, deu e Que era pronto. caríssimo, Que era né? caríssimo, imprimir era caríssimo, tudo era caríssimo, a máquina era Não, caríssima, e o às vezes filme era o caríssimo. filme, e às vezes você tava empolgado, assim, né?
querendo ver É. muito a revelação, aí vinha estragado, assim. Alguém botou o dedo na frente, sempre tinha a foto mais esperada, sempre dava zica. Exatamente, não ficava focada. Gente, podia dar muita coisa errada com a câmera de antigamente. O ponto é que hoje é exagerado no oposto, né? Então, assim, tudo bem. Mas aí eu tô fazendo esse paralelo com ela, porque realmente, assim, ela começou a guardar um monte de coisas e as coisas começaram a... Pô, meu armário eu não enxergo nada, eu não sei o que funciona. Tinha uma coisa que ela comprou e deixou lá, falou assim, nossa, eu vou guardar isso aqui para usar quando eu for viajar para não sei aonde, que é tipo o negócio da roupa de carnaval, para outro lugar. E nunca usou, e estava lá com etiqueta e sem uso. E aí ela pediu ajuda para a Jennifer, e a Jennifer fala um pouco dessa questão, né? Que existe, então, muitas pessoas que acumulam mesmo, e que quando você começa a acumular demais, você começa a não ver realmente o que é que tem ali no seu guarda-roupa, e você começa a não... Você vai usar sempre a mesma coisa. Ah, então a primeira coisa que eu estou vendo aqui no armário é uma blusa, uma calça jeans, pronto, é essa blusa, essa calça jeans, acabou. O resto que está chuchado lá você não vê, né? Como é que é isso para você, Flá? Você é uma pessoa que você acha que você acumula roupa, no caso? Já fui mais, até quando eu vim para Florianópolis, em 2010, para fazer o mestrado, eu dividia o quarto com uma colega, tipo, a gente dividiu o quarto por 3 meses. E aí, nesses 3 meses, ela tinha um guarda-roupa grande e não cabia as minhas coisas lá, então eu comprei um outro guarda-roupa. Então, no quarto, o quarto era grande, tinha 2 guarda-roupas, o meu e o dela. 3 meses depois, ela foi fazer intercâmbio no Canadá e eu fiquei sozinha com o quarto e com 2 guarda-roupas. E eu lotei os dois. Então, assim, ó, eu já fui essa pessoa. Claro, a gente está falando aí 2010, né? Nem conhecia Sim, a consultoria, né? E sim, sim. tinha essa questão muito de acumular, de comprar e de não conseguir doar. É. Mas eu acho que me ajudou muito. Um livro que eu li, que eu acho que até já falei aqui, que é A Arte de Ser Leve, que ela falou que ela queria levar a mudança dela numa bicicleta e não num caminhão. Acho que assim, já seria muito extremo, né? Mas o livro me trouxe assim muitos insights. E aí um tempinho depois eu fui morar em Paris. Então, ali eu Uhum, precisei realmente desapegar. Mas, uhum, naquele momento, e aí é um pouco da dificuldade que eu tenho hoje, porque naquele momento que eu precisei selecionar as coisas que eu ia levar, o que que eu ia doar e tudo mais, uhum. algumas seleções eu não fiz de uma maneira muito legal, assim, não fiz uma boa seleção. Então, Sim, quando eu penso nessa época, me dá um pouquinho de dorzinha no coração, porque o meu sim, corpo meio que parece, é o mesmo, né? Assim, não sim, sim, seu muito, corpo é. as peças lá iriam me servir. E tinha uma jaqueta preta com uns spikes assim, e eu não levei ela porque ela era muito volumosa, eu doei essa jaqueta e era uma peça assim que tinha tudo a ver com o meu estilo. Depois eu entendi, sabe? Isso que dá um pouco de dorzinha assim. Sim, Tinha sim, tudo a ver com o meu estilo e eu acabei doando pela questão do doando. volume. E aí hoje eu penso, puta, esse look aqui com aquela jaqueta, porque era muito, muito meu estilo. Então, isso me gerou um certo trauma. Uhum. Então, hoje eu tenho assim uma dificuldade de doar. E de, sabe, eu fico nessa assim, não, mas daqui a pouco eu Eu vou vou usar, eu vou e usar. tal. Mas assim, já melhorei muito, né? Porque aí realmente eu precisei desses 2 armários, virou uma mala, sei lá, de 40, não lembro quanto é que a gente usa para o exterior, mas enfim, né? Uma mala aí de 42? Acho que tem. por aí. É. E aí depois que eu Ou é voltei, 32? Acho que é 32. Foi pouco, eu então, acho só que uma mala sim. de 32. Então, É. aí depois que eu voltei, eu a gente fez o curso, um pouquinho depois a gente fez o curso, e aí eu fui Uhum, entendendo um pouco mais, né, do quanto era bom a gente ter menos peças no armário, porque a gente consegue é. ter mais visibilidade, e aí a gente consegue criar mais looks, e algo que é importante para o meu estilo é a versatilidade, é o poder fazer essas criações. Então, eu sei que hoje Uhum, eu preciso ter um armário menor para conseguir fazer isso, para conseguir manter. E uhum. depois eu fui morar num apartamento de 30, num apartamento não, num estúdio, que lá em Paris eu morei num estúdio minúsculo, né? E em Curitiba eu morei no estúdio minúsculo, Minúsculo. dividindo o apartamento, o estúdio com o Michel.
E o Aham. guarda-roupa era mini, né? E a É. gente tinha que dividir em dois. Então, ali eu fui vivendo meio que na prática isso. Não tinha mesmo como comprar muito. Hoje, meu guarda-roupa, por mais que eu esteja numa casa bem maior do que 30 metros quadrados, o meu guarda-roupa continua sendo pequeno, porque aí Quando eu fui pequena. entendendo um pouco que isso tinha a ver comigo e com o Você meu. já, você já contou quantas peças você tem? Então, posso dizer que mais de 30, né, por conta do desafio Né? É. 30 dias vivendo seu estilo, que inclusive, gente, eu reescutei esses dias. Quem não escutou ainda esse o nosso Ah, tá episódio, muito ele legal. é maravilhoso, ele é maravilhoso. É. É, então, eu acho que eu tenho Isso umas assim, 100 lembrando aqui pra galera, quando eu falo contar quantas roupas a gente não conta lingerie, lingerie, a gente não conta pijama, roupa de ginástica e nem pijama. Eu não conto roupa de ginástica porque nem para mim não é biquíni. uma coisa que eu uso no dia a dia, nem biquíni, é. Mas tem pessoas que usam isso no dia a dia, então ela pode É, contar se ela realmente usar, fizer parte da roupa dela. eu, Para mim, não. Você até inclusive, usa, né? Você até usa uma isso que parte eu de cima. comecei. Eu, inclusive, comecei a comprar roupas de ginástica. Depois que eu entendi essa questão da versatilidade, eu comecei a comprar roupas de ginástica que dá certo para usar, para fazer look Ah, legal, legal. assim, para usar no dia a dia. Uhum. Então, no meu caso, contaria, né? Mas eu acho que chega ali umas 140. É aquela coisa, né? Se a gente não contou, é igual ali da questão dos 30 dias, que a gente achava que a gente não ia passar dos 30, que a gente não ia chegar nem perto dos É, 30 e a gente passou, né? Então, é, eu acho que eu tenho pensando. umas 140 peças. Você É, acha eu não sei, quanta? o meu talvez um pouquinho mais, porque eu pensei assim, parte de cima, parte de baixo. Eu comprei bastante tricô ano passado, quando ficou frio de novo, eu estava sem tricô nenhum, então talvez tenha aumentado um pouco por causa disso, mas acredito que menos de 200, assim, uns 180, por aí. Mas lembrando que não existe, né, Mari, assim, um número Não, não existe um número ideal certo, para não. que a gente tem que ter no armário. Não Inclusive, existe. essas ideias que vendem aí na internet, né, de tem que ter tantas Armário, peças, tem que tantas ter armário partes de cápsula, cima, tantas não partes de existe baixo, isso isso. não existe. Cada uma de nós é única, né, e tem ali É. as nossas singularidades. Então, Exatamente. Eu acho isso muito importante falar, porque é o que eu sempre falo, as pessoas, muitas consultoras ainda falam que o ideal, talvez o ideal para uma pessoa mais ou menos normal, normal assim, para uma pessoa que, para a grande maioria, é isso que eu vou falar, para a grande maioria, talvez realmente perto do ideal seja 3 partes de cima para uma parte de baixo. No meu caso, eu tenho 50-50 praticamente, 50 de parte de cima e 50 parte de baixo. Ou um pouquinho mais, 55, 45, 53, 47, alguma coisa assim. Mas o que eu quero dizer é isso, gente. Eu sou consultora de estilo e eu não vejo isso no meu armário. Então, imagina eu ter que impor isso ou falar isso para uma cliente minha. Eu nem falo mais, sabe? sim, total, Eu eu também vejo não o que é, acredito. como é o estilo dela, como ela lida com o estilo dela, e aí sim você vai falar se você vai, né, realmente propor aquilo ou falar, olha, acho que está faltando isso, acho que está faltando aquilo. E aí depende muito do estilo de cada um mesmo. Não adianta. Mas achei muito legal, Flávio, porque eu acho que é isso mesmo. Assim, a gente está falando de um tanto aqui, eu conheço um cliente que já teve mais de 600 peças, que tem mais de Uau. 600 peças, e mais ou menos igual essa moça aí, tem tanta peça que as peças ficam enxuchadas dentro do armário que você não enxerga absolutamente nada, você não sabe o que você tem. Quando você vai tirar, você tem preguiça de procurar, porque é tudo tão rápido que você trabalha, você tem que sair rápido, você não pode olhar. Cara, falei errado, armário bom. É armário que você consegue visualizar todas as peças penduradas ou na gaveta, todas à vista, enroladinhas ali ou dobradinhas de alguma forma né, nas prateleiras e tal, que você consiga enxergar tudo. Porque se você não consegue enxergar, não vai ser usado. É o famoso, o quem não é visto não é lembrado, né? Vale para peça. Exatamente. Vale para peça também. Mas como Pra que é o peça. seu armário? Você é uma acumuladora? Não, eu sou a pessoa que já. Eu acho que eu já acumulei mais, eu já tive um armário muito maior do que eu tive hoje. Mas de uns tempos para cá, especialmente porque eu mudei muito. Eu mudei quando eu fui para Curitiba, de Curitiba eu mudei para outro apartamento, de outro apartamento eu mudei para cá, de cá eu mudei para 3 apartamentos diferentes. Então, eu acho que isso já me fez tirar muita coisa, dar muita coisa. Eu não tenho, graças a Deus, não tenho arrependimento de nada, do tipo assim, ai meu Deus, se eu tivesse mantido tal coisa, não tenho.
dei muita coisa, vendi muita coisa, não mantive muita coisa. Então, hoje, meu armário é mais sucinto, tanto que uma amiga minha veio aqui há pouco tempo atrás e falou, nossa, eu achei que você tinha um armário muito maior, né? Porque você é consultora de estilo, não. Eu falei, não. Então, meu armário é muito sucinto. Tem épocas que eu estou assim, estou querendo comprar um casaco, estou querendo comprar uma coisa, e eu fico com aquilo na cabeça. E, no geral, quando entra um, sai outro. Então, esse ano mesmo, entraram 2 calças, saíram 2 calças. Entrou um tênis, saiu um tênis, entendeu? Então, sempre Entendi. tem um ciclo. Eu no geral, não deixo começar a aumentar demais. Inclusive, estou precisando fazer uma limpa nas minhas camisetas já. Entendi. Porque senão é isso, né? A gente começa a não ver. É isso mesmo. Interessante, né? Nós duas passamos por esse processo de mudança de cidade. Eu acho que isso realmente ajuda Ajuda a gente muito. refletir, assim, porque a gente tem que, pá, botar em caixa, É, né? Depois é, montar no outro lugar, e aí você começa a realmente se questionar, né? Puxa, eu é, preciso de tudo isso, né? é. Mas já aconteceu contigo de tu a mesma coisa que aconteceu comigo? Doou, Não, vendeu uma não, peça que depois se arrependeu? não. Teve esses dias que eu falei, será? Acho que eu ia usar ela, mas eu falei, sabe uma coisa? Eu não ia usar nada. E aí eu falei, tudo bem, não ia usar, não era bem isso. Achei que não era muito meu estilo, e eu tinha comprado uma bolsa e acabei vendendo e falei, foi a melhor coisa que eu fiz. Vendi bem, vendi por um preço bom. Uma coisa que eu acho que acontece com algumas pessoas, não sei se com você também, aí mudando o assunto um pouco do livro, mas a gente já volta, né? Da roupa para o livro. O livro, eu vejo que tem muita gente que compra muito livro. Eu já aderi ao Kindle, mas tem gente que não gosta, que não acha fácil ler no Kindle, gosta de ter o livro. Eu acho que o livro, para mim, porque leio mais à noite, eu acho muito complicado, porque eu tenho que ficar com luzinha pequenininha, é, né, eu durmo com meu marido do lado, e aí fica com a luzinha atrapalha, não sei o quê. Então, tem várias questões com o livro que me incomodam um pouco de ler. O livro, eu prefiro o Kindle, então eu comecei a não ter muita coisa em casa de livros. Eu tenho um outro livro, estou olhando aqueles aqui para cima, na minha prateleira aqui, um outro livro mais de moda e design ainda, mas livro de leitura, assim, eu não tenho quase nada mais. Eu até tenho. Vocês podem ver aqui. É, se for isso aí, não estou achando muito também, não. Não, tem mais um pouquinho aqui, mas eles são separados por categorias, assim. Por exemplo, Hum, esses aqui em cima, que estão em cima aqui na prateleira, são livros também com essa questão afetiva, que ela fala muito da questão afetiva, né? Às vezes a gente não consegue doar porque está exatamente. ligado a algum momento da vida que foi importante Sim, para a gente, né? sim, Então, os sim. livros que eu usei na tese de doutorado, que até são livros assim que o professor lá da França autografou e coisas assim, então eu Legal. não consigo, é meio que Sim. Mas tá parte certo. da minha vida, então ficou Eu ali. Ou também. Eu os tenho um outros, aqui, assim. eu vou até pegar para quem estiver vendo no YouTube, que é um livro da época minha de design ainda, mas que tem a ver com moda, gente. Olha que tudo. Que chama A Costura do Invisível, que é do Jun Nakal. Eu não sei se a galera. E depois eu fui ver, ou eu comprei no dia, não sei se ele não assinou ou não, ele não assinou. Não sei se eu comprei no dia, eu comprei depois. Esse livro, ele é um livro do Jun Nakal, que é um estilista, que fez em. Que ano que foi isso aqui? Que fez um desfile que chamava Costura do Invisível, que era todos com roupas feitas de papel. Você lembra disso, Flá? Não, não Deve ter lembro. sido lá para 2000 e pouco, porque eu estava na faculdade ainda. E eram com roupas que eram feitas de papel, tipo um papel manteiga, um papel Ai, que vegetal. legal! E aí, assim, gente, é sensacional, mas eu vou ter que contar para vocês. Ele tem até o DVD aqui, ó. Achei o DVD. E é sensacional, porque aí, o que acontece? A galera toda vestida com roupas Linda. perfeitas, lindas e maravilhosas, feitas desse papel, que eu não sei que papel que é, mas é um papel meio transparente também. E no final, galera, ele manda todo mundo rasgar os papéis, rasgar as roupas. E elas rasgam tudo. Pá, 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 pá. Gente, eu lembro de chorar vendo o desfile. Chocada. Para quem era Chocada. acumulador, isso ver uma cena dessa é traumatizante. Mas foi muito legal, porque eu fiquei muito impactada com aquilo. Eu fiquei muito impactada porque era um desfile de moda, mas ao mesmo tempo era uma coisa que tinha a ver com arte, mas que tinha a ver com uma coisa muito mais profunda do que isso, né? Uhum, Que é essa coisa do efêmero, né? uhum. Do que a nossa vida é muito
muito curta, se a gente parar para pensar, né? A gente vive no máximo 100 anos. Total. Então é isso, assim, eu fiquei... E eu achei lindo, tanto que eu tenho esse livro. Esse livro é um livro que, assim, jamais darei, porque é muito lindo. E ainda tenho o DVD com um desfile aqui. Depois eu posto ele lá falando sobre isso no meu Insta para quem está só escutando o podcast. Mas é sensacional, assim, porque quem puder buscar esse livro, né, esse desfile, então é isso, a gente chama Jum, J-U-M, Nakao, Nakao, e chama Costura do Invisível. Muito Foi o legal. desfile que ele fez em algum São Paulo Fashion Week, alguma coisa assim, lá para 2003, 2004, alguma coisa assim. Não, talvez tenha sido depois, porque eu formei em 2007, até de 2003 até 2007 deve ter sido. E aí e a galera rasga tudo. Eu achei maravilhoso. Mas Que é é o isso. próprio nome do nosso episódio de hoje, o nome do capítulo do livro, né? Do Letting Go, deixar ir, É, né? E é, o quanto isso é difícil para algumas pessoas, né? E aí eu me coloco assim nessa fila de ter essa dificuldade, assim, eu tenho muita dificuldade, muita, muita, muita. E até ela coloca, né, que tem a ver com medos, né? Então, assim, sim, o sim. fato da gente acumular roupa, livro ou qualquer objeto que seja é algo mais profundo, É assim, mais né? profundo. E que Sim, normalmente está relacionado ao medo, né? Então, às vezes, sim. pode ser o medo da escassez. E aí É, eu é. lembrei que uma vez eu fiz constelação familiar. E essa pessoa que fez comigo me acompanhava e tal. E aí, quando eu falava sobre esse assunto, né, de doação de roupa e tudo mais, ele era um homem, ele veio para mim e falou assim: olha, isso pode ter também uma veia sistêmica de os teus antepassados sofreram Sim, a questão da escassez, né? da Passaram escassez. fome, né? Sim, Era muito difícil, né, a vida naquela época. Então, sim. assim, eu venho de uma descendência italiana, né? Então, saíram da Itália, vieram para Da cá. guerra, Exatamente, né? Então, uma é. situação de muita pobreza. Então, a Uhum. gente acaba, né, pegando, né, um pouco meio que tá, assim, até difícil de falar, né? Assim, acaba passando de certa forma. Aquilo que não é nosso, você entende? É, Mas que, assim, vem sendo carregado vem dos de outros. gerações, né? Sim, sim. Então, eu vejo que a minha mãe tem muito isso. Muito, É, muito, muito, interessante. muito, assim, sabe? E eu já tô melhor que ela. Aham, Assim, né? Já consigo mais, já consegui me entender melhor, e, enfim, mas é algo que às vezes pega em mim, assim, sabe? interessante, Esse Flá. negócio de será É. que eu não vou usar em algum momento? Então, é muito doido, porque por mais que eu trabalhe com isso, seja consultora, Sim, entenda, né? sim, Racionalmente o porquê, né, de passar para frente, de pegar uma peça que tem muito mais a ver com o seu estilo, o quanto isso é difícil, porque tem muitas raízes aí eu subterrâneas, acho. né, nessa Eu acho. história e que acaba sendo mais profundo e difícil da gente, porque às vezes a gente pode até entender racionalmente, mas o emocional não está muito acompanhando esse racional, né? É, Então, eu acho. é, por isso, assim, que eu acho a consultoria tão maravilhosa, que é aquele tempo que você vai ter para refletir sobre aquilo, sair do seu automático, né? De só Sim. acumular e ver o guarda-roupa abarrotado e parar e refletir, tá, mas o que é que está acontecendo? Que inclusive ela propõe isso no capítulo, né? O que é que Uhum. está acontecendo que o meu guarda-roupa está assim, né? O que é que está É, acontecendo que essa peça, o avental dos 15 anos ainda está aqui, tá né? aqui. Ah, e falar É isso. nisso, o avental dos 15 anos, esses dias eu atendi a minha amiga maravilhosa, Ah, que a gente jogava basquete juntas que legal. na adolescência e hoje ela está morando em Munique. E aí a gente foi Hum, fazer uma sessão de lookbook e aí ela falou legal. assim, você não tem noção a peça que eu tenho aqui. Eu falei, deixa eu ver isso. E aí ela me mostrou e era o nosso uniforme do basquete. Aí eu lembrei disso agora, que você falou do avental de 15 anos, aí eu lembrei, é uma regata que a gente jogava, e aí tem o nome dela atrás, e aí ela falou, olha, eu tenho isso. E eu não dou, porque aí é a Ah, mas questão, assim, né? Tem
toda a relação com o emocional, e no caso dela, ela só Sim, tinha essa peça, né? O resto ela sim, consegue, assim, sim. Mas é isso passar que eu para acho. A frente e gente não tem que tudo. ficar com medo de ter coisas assim que te lembram de momentos também. Eu tenho um vestido, por exemplo, que provavelmente está apertado em mim no momento, que foi um vestido que eu usei na minha formatura, na minha colação de grau. E eu amo ele, porque ele é muito a minha carinha, ele tem um ar meio retrô, mas ao mesmo tempo meio moderno. É uma gracinha o vestido, assim, numa cor linda, mas eu não consigo dar. E aí eu falei, vai ficar aqui, minhas filhas vão usar, eventualmente vai ficar. E E é esse uma coisa vestido, só. ele tá visível no teu armário? Ou seja, porque tem gente que coloca em Não, caixas de não. afeto, assim, né? Não, é uma caixa de afeto. Ele é. Ele tá na caixinha de afeto. Que essa, inclusive, é uma ideia legal, né? É Então, uma ideia assim, legal, né, gente? se É ótima ideia. você ganhou, porque outra questão é peças que a gente ganha, né? Então, se você Mas aí a gente ganhou, pode falar disso depois. então tá. Mas essa ideia da caixa de afeto é tudo que você tem, assim, uma Uma recordação lembrança, uma bacana. recordação, exatamente. Não Mas sem vai ser mais demais, usar. né, gente? É. Porque se começar a guardar tudo, ferrou também. Não vai dar. É verdade. É Então, verdade, assim, sim. é escolher aquela que realmente te faz lembrar de uma coisa muito linda, maravilhosa, que você não quer dar e você não quer vender, você não quer, enfim. Mas eu acho que pensando nessa questão do ganhar roupa, eu acho muito complicado ganhar roupa, e eu acho que ela até fala um pouco disso nesse coisa, Capítulo. nesse capítulo. Eu estou pensando em todas as palavras, o capítulo não vem. Pensa em parágrafo, não. Nesse capítulo, então, que eu acho que essa questão do ganhar, nem sempre a pessoa, vai acertar seu estilo, dois, se já é uma roupa que é de segunda mão, já está sendo passada para você para ganhar. Então, você tem que entender se aquilo realmente vai funcionar no seu armário ou não. Se não, eu nem pegaria. Então, tipo assim, eu levo algumas roupas minhas para minha família, minha mãe, minhas tias, minhas primas. Aí elas vão escolhendo cada uma o que é mais a cara delas. Eu outro dia vi minha prima usando uma calça que ela tá usando direto, que era minha. Eu falei, uau, que legal e tal. E a minha tia usando uma blusa minha, eu falei, que bom que você tá usando. Ela falou, nossa, eu amei essa blusa, eu uso essa blusa demais. Eu falei, nossa, que legal, porque eu não achei que ela ia usar. Não achei que tivesse tanto a ver, mas ela adorou, eu falei que ótimo. Mas o que não dá é para ganhar uma coisa e achar que a gente tem obrigação. Ai, ganhei da mãe do meu marido, da minha sogra. Ai, gente, não, pera lá, você não tem que manter as coisas para todo sempre porque foi ganhado. Ou outra coisa, ganhar e não ter coragem de trocar. Eu sempre falo, já ensinei para as minhas filhas, gente, ganhou, não gostou, troca. Inclusive, fala isso pro seu amiguinho que você está dando. Ó, ganhou, não é do seu tamanho, não gostou, troca, pode trocar. Eu já falo assim com as pessoas para ela ver que eu não tenho apego de uma coisa que eu estou dando para ela. Uhum. Porque isso eu aprendi ganhando muita coisa errada e vendo que, cara, se eu não trocar, eu vou ficar cheia de coisa em casa que daqui a pouco não vai funcionar com o meu armário. E aí as pessoas já sabem assim, nossa, não, acessório é uma coisa que dá para Mariana é muito complicado, porque ela já tem vários. Às vezes as pessoas não acham o acessório que tem a ver comigo, e é difícil mesmo, né? Achar, às vezes, um acessório que tem muito a ver comigo. Então as pessoas erram muito. Me dá um negocinho pequenininho, eu uso. Não, entendeu? Então eu acho que o tal do ganhar, ele é bom por um lado, mas é ruim pelo outro, porque eu acho que às vezes não fica no estilo da pessoa e isso complica muito. É muito complicado. É verdade. Né? Mas eu, com relação a isso, no meu armário, realmente eu não tenho essa dificuldade de doar. Então, para mim, a acumulação é entrou, saiu, entrou, saiu. Mas o meu problema é outro, que às vezes eu compro mais do que eu devia. Então, eu acabo tirando muita coisa por causa disso também. Mas eu preciso equilibrar mais também os pratinhos. E, obviamente, gente, que tudo tem um fundo emocional. Eu também compro para apagar fogo de alguma coisa que está acontecendo. Tem épocas que eu vejo, que eu fico comprando muito. Nossa, não, calma. Vamos tentar entender. Aí eu paro, respiro e falo, não, vamos tentar entender o que você está sentindo, o que você está tentando se preencher comprando, o que é a questão. Mas aí já comprei um monte de coisa também. Então eu tenho que respirar a fundo e trabalhar isso E internamente. você acha que esse trabalho que você faz, né, quando você está comprando muito, assim, de pensar, não, o que é que está acontecendo? Isso veio depois que você fez a formação de consultoria e começou a olhar mais para o seu estilo? Sim, sim, com certeza.
Isso é incrível, né? Porque, assim, Uhum. é muito impressionante o quanto a consultoria não está ligado à roupa, A roupa, é. né? É muito, assim, do teu desejo, do teu sentimento, do que você está É. vivendo, do que você quer viver, do que você já Você viveu. viveu, é Nossa, isso. é muito incrível. É É, muito incrível. Que todo eu mundo também aí acho. tenha a A oportunidade, possibilidade, a oportunidade de de fazer uma olhar para consultoria isso. é muito legal mesmo, eu também É acho, muito cara. Eu acho que libertador. é. E não é só porque a gente é consultora, não, tá, gente? É porque realmente você descobre coisas sobre você, porque a gente faz um questionário, a gente conversa, a gente pergunta, você faz, né, você vai atrás de imagens, não só de roupas, mas de tudo que você gosta, né, para colocar para a gente entender um pouco mais os seus gostos. Você vai falar para a gente os seus gostos no geral, você pode falar até que você gosta da, sei lá, de batata frita com sorvete, e a gente vai entender por que que é isso, entendeu? Qual que é os caminhos que isso chegam e o que que é, né? Tipo assim, isso para você é um comfort food ótimo. Qual que é o seu? Qual que é o da Flá? Qual que é o meu? E a gente entende a coisa de cada um ali, por que que cada um tem certas escolhas, né? E é por causa disso, é por causa das suas vivências, do seu repertório, da sua vida, tudo que você já viveu, as coisas que você deseja viver ainda, enfim. Por isso que também eu acho que o estilo muda um pouco por causa das coisas que você vai aprendendo ao longo da vida, né? Não é aquela coisa imutável, eu acho. Ele consegue ser construído e às vezes você adere mais coisas de uma forma, às vezes você adere coisas de outra, e ele vai se moldando aí à medida que os anos vão passando. Mas é isso, eu acho que a gente tem que pensar mesmo se a gente não está acumulando coisa demais, se a gente está conseguindo ver as coisas todas que a gente tem no nosso armário, porque isso é muito importante para a gente saber o que a gente tem, saber o que a gente consegue usar, o que vai conseguir usar com o quê. Ontem eu estava assim, tá. Não, hoje eu estava assim, que hoje ficou frio, finalmente, São Paulo. Obrigada pelo frio alcançado. Aqui já está Deu. esquentando de novo, então daqui a Ah! pouco aí já fica quentinho. É. Aí eu cheguei no armário e falei, tá, vou botar essa blusa preta com bolinha, branca com bolinha preta, ok, mas eu vou colocar uma calça? Falei, mas eu não acho que eu queria calça, acho que eu queria uma saia, tá? Então acho que eu vou colocar meia calça. E você vai construindo, assim, abrindo a gaveta, vai ser essa saia aqui, a meia calça, vai ser essa ou essa? Ah, tá, vai ser essa e tal. E aí eu fui construindo com tudo que estava visível, porque se não tiver visível, a meia calça estiver enfiada dentro de um saquinho, lá no fundo do seu armário, você não vê. Total, É um pouco total. isso. É, É. e ter um armário um pouco mais enxuto auxilia também você lembrar das coisas que você tem sem precisar ver. Também tem isso, né? Exatamente. É. Hoje ainda estava frio aqui e eu estava com uma bota que eu acho ela maravilhosa. E assim, eu passei o inverno sem levar a bota no sapateiro, tinha que trocar o taquinho. Aí no Aham. final do inverno, eu fui, consegui encontrar um sapateiro legal aqui em Floripa, eu Legal. levei e a bota veio linda. Só que aí não estava mais fazendo Frio. frio, né? Então, É. nesses dias que teve frio, eu pá, botei a bota para jogo. E hoje também, eu pensei, ai, daqui a pouco não vai estar mais frio, vou usar a bota de novo, porque senão o sol Exatamente. ano que vem. E É. aí ali pensei, tá, vou usar a bota, e agora? Eu vou colocar essa bota com quem? Então, isso também é muito legal, assim, sabe? Quando você acorda e escolhe uma peça. Não, hoje eu vou usar isso aqui. E aí você vai lembrando o que você tem, se você tem um armário enxuto, né? Ah, tá, isso combina com isso, vai ficar legal com aquilo, e vai construindo o look. Para mim, o processo de criação dos looks é assim, algo que me energiza, sabe? Eu Assim, também, me dá muito prazer, né? E eu acho que as é, pessoas falam assim, ah, mas para mim é muito difícil. É muito difícil porque você não tem o seu estilo traçado, você não reencontrou esse estilo. É muito difícil porque o seu armário está abarrotado, então você não está enxergando isso aí. Quando você já começa, a gente te dá o caminho do que é o seu estilo, você começa a olhar para o seu armário, você começa a enxergar mil possibilidades que você não via antes. E isso é total. muito legal. Né? Então, eu acho que as pessoas têm que entender que a gente está tentando vender nosso peixe, obviamente, mas a consultoria de estilo, ela realmente ela é transformadora. Obviamente que não num grau, se for muito complexo, tipo da El, tipo da outra moça lá, obviamente não num grau exagerado, que se você precisa de uma terapia ou você acha que isso dê para trocar por uma terapia, mas eu acho que ajuda muito sim, sabe? Ajuda. Inclusive a aumentar a autoestima. Tem gente que fala, ah, não, aumenta sim, porque você vai conseguir se enxergar melhor na roupa que você gosta. E quando você está usando a roupa que é a sua cara,
a sua autoestima aumenta, porque você tem mais segurança de si mesma. Total. Inclusive, deixa eu te contar que foi essa semana que aconteceu isso. Uma amiga chegou, ela é psicóloga, gente. Ela chegou para mim, ela falou assim: eu sempre acompanho você e o que você fala, o quanto a roupa tem o poder de nos impulsionar. E eu olhava aquilo, eu falava: nossa, mas será? Será que é tudo isso mesmo? Será? E aí, eis que ela colocou uma saia de animal print que ela não tinha usado e tal. E aí ela colocou aquela saia e ela falou até pro marido dela. Ela falava assim: é impressionante hoje o quanto eu tô me sentindo confiante. É impressionante hoje o quanto eu tô me sentindo bem, eu tô me sentindo bonita. Assim, eu vibrei a hora que ela falou isso, porque é muito isso. E quando a gente vive na pele, é muito maravilhoso, assim, você vê o quanto a roupa tem o poder de realmente impulsionar, assim, a viver o que você precisa viver, o que você quer viver, o que você deseja viver. Muito maravilhoso. É isso mesmo. Mas olha só, voltando ali à questão do armário cheio, né? Do armário cheio. Acho legal a gente falar aqui de uma sugestão que ela dá no livro, assim, né? Ah, sim, isso é legal. Ela dá várias sugestões. Então, coloca umas aí, que agora eu não sei mais se o que eu ia falar estava no livro ou vem de fora. Ai, não lembro. Não, fala você primeiro. Tá, não, é que... Ela dá várias sugestões, tô tentando lembrar. Isso. A gente não anotou, gente. Vem que às vezes as coisas não são tão programadas e planejadas assim. Mas eu acho que fica assim, quando a gente não programa, fica mais descontraído eu também acho. a questão. Mas eu acho que ela coloca alguma coisa nesse sentido lá, e aí quando eu estava lendo, eu lembrei o que a minha cunhada faz para conseguir se desfazer das roupas. Então ela faz uma limpa no armário e ela coloca as peças que ela acha que ela não vai usar mais, ou que não tem mais a ver com ela, ou que ela quer desapegar, ela coloca numa caixa. E ela fecha essa caixa e deixa essa caixa num lugar que não é visível. Se ela não abrir essa caixa em 3, 4 meses, ela não abre mais a caixa. Ela pega a caixa e já coloca para doação sem abrir, sabe? Porque se ela não sentiu falta de nada que estava na caixa lá, não é algo que ela vá usar, né? Sim. Só que às vezes quando a gente abre a caixa, vem as memórias, vem o que a gente viveu, e aí a gente fala: não, isso aqui, que legal, vou usar de novo, né? Só que fato você já tinha ficado 4, 5 meses sem usar, então não é para estar ali. Então acho que essa ideia da caixa é muito legal. A autora coloca alguma coisa nesse sentido, mas agora eu não lembro exatamente. Ela fala mais a questão da nostalgia mesmo, que é o ponto mais essencial de guardar coisas, né? E aí o que eu acho que a gente tem que entender dessa caixa é isso, assim, o que é que realmente vale guardar e ficar porque tem uma memória super especial, ou o que não é necessário, porque tipo assim, cara, eu vou guardar uma roupa que eu nunca usei, que não cabe em mim, para ir para o Havaí, para eu lembrar de ir para o Havaí. Pô, pera lá, nem passagem comprada você tá. Tem 5, 6, 7 anos que você está guardado dentro do armário e você nunca nem olhou. Né? Se não te fez ir para o Havaí até agora, minha filha, você não vai, né? Porque você não quer, então vamos doar. Então, acho que tudo tem né? A questão da nostalgia realmente, então, é lembrar, não é tudo tipo assim, eu quero ir. Não, eu vou fazer a minha memória acontecer, a minha memória aconteceu, aí eu posso guardar uma coisinha. Então, a gente sempre fala, vamos guardar uma coisinha, né? As meninas, vamos trazer uma coisinha do Canadá para vocês guardarem. Aí a Manuela trouxe, sei lá, uma pinha, não, uma maple, a folha tá. da árvore canadense, a maple, a folha da maple leaf. Mas é engraçado, sabe? Porque eu acho que ela dá algumas dicas. Eu acho que, obviamente, a gente tem que. Essa é uma muito legal, que é fazer uma caixa, uma gaveta, ou um lugar no armário, um armário que seja um armário que não é o seu armário de roupa, ou em cima, dali um tempo você pega, mas é igual o que eu falo com tudo. O que ela fala é o seguinte: se passou 1 ano e você não usou, a chance de você usar aquilo de novo é minúscula. Então, assim, será que precisa estar ali realmente, sabe? É mais ou menos isso. Isso. Eu acho que é bem por aí eu acho mesmo. Que para mim é isso. Você também faz isso, né? Eu assim, a cada ano eu normalmente faço uma limpa maior e tiro bastante coisa.
Mas eu acho que é um pouco isso, assim, você ficou parado, tá parado, assim, e até coisas que as pessoas falam assim, vai voltar, Lurex, mas vai voltar diferente, o seu vai estar velho, vai estar comido por traça, vai estar com cheiro ruim, porque ficou guardado muito tempo e nunca foi lavado, vai ter tantas coisas ali que é melhor comprar um novo, você já fez aquilo rodar de segunda mão, tem outras pessoas querendo, que vão precisar, menos compra no mundo, enfim. Quando precisar, se voltar, tipo, disse que começou a voltar o balonê. Eu tenho uma bermuda balonê, que é muito fofinha, era da Animale, na época que eu gostava das coisas da Animale, que eu acho que era mais moderninha antigamente. Lá para 2010, por aí, eu tenho essa bermuda aqui ainda. E ela cabe em mim ainda. Falei, cara, só que ela tá parada no armário tem décadas, porque balonê, ele é muito óbvio, né? Essa coisa cheinha, assim. Mas é uma bermuda, então ela acaba ficando, ela não é exageradamente balonê, não fica uma coisa exagerada, mas é bonitinho. Então, assim, essa até daria para recalchutar. Eu tô assim, gente, por que essa eu guardei? Porque realmente foi quando eu mudei para Curitiba. Logo depois eu comprei, eu estava vivendo uma vida que era eu, né, e meu namorado, na época que virou meu marido e tal. Então a gente estava num momento que foi muito bom de lembranças. Mas você vê assim, eu acho que de roupa guardada eu tenho essas duas só. Não tem mais nada. Mas eu ainda acho que assim, ó, ela não fica visível, ela fica escondida numa gaveta, sei lá onde. Eu falei, bom, se voltar, eu acho que eu posso colocar ela para jogo, vamos ver. Então, são coisas assim que eu fico pensando. Mas, enfim, eu acho que é isso, E eu gente. Eu acho que acho é isso, realmente, de pensar, né? É o que a gente é precisa pensar, tá ali por quê? Eu ali acho que por é isso. quê? Que lugar que ele está preenchendo precisa realmente estar aqui junto com as minhas coisas, minhas roupas do dia a dia, já que eu não uso, já que eu não vejo, está só aumentando, guardando meu armário. No máximo, uma caixa, gente, pequena também, Caixa de né? afeto, É, exato. é, Para encerrar, vamos aí propor para elas vamos. o Exercício. exercício Inflame Seu Estilo. Então, como é a ideia hoje do Do episódio Let It Letting Go? Go, É, então a gente convida vocês a olharem aí para uma peça que está aí mais parada e pensar nessa peça, né? Por que que ela ainda está aí? Vamos começar só com uma, é, né? Porque se vocês entenderem a metodologia, depois vocês conseguem fazer com é, outras. é. Então é entender, olhar para a peça, é sair do automático realmente, parar uns minutos do seu dia, olhar para essa peça que está aí há bastante tempo que você não está usando. E aí se Sim. perguntar, pô, por que que essa peça está aqui? Qual é o momento da minha vida que ela me lembra, que Representou, ela me lembra. representa, faz ainda sentido, eu vou usar, ou foi uma pessoa que me deu, o que que é que tá aí fazendo com É. que essa peça fique aí. Aí você, depois de refletir sobre isso, você toma a sua decisão se você segue, Sim, né? Se deixa sim, ela aí, ou então se você vai dar um outro uso para ela, seja colocar na caixa de isso. afeto ou até mesmo usar, né? Ou É, dar para uma pessoa que você gosta, porque isso de dar roupa para amiga e para parente é muito legal, porque quando você é. encontra e vê a pessoa usando a sua Usando, né? peça, É legal. É, você sente amor, né? Assim, é, é muito bom mesmo. verdade. Então, a gente acha que esse exercício aí vai ajudar. Você tem alguma outra ideia, Mari? Ai, não sei. Acho que não. Acho que Acabou que foi tão. Essa é uma acho que boa essa já é ideia. bem profunda, assim, É né? Já. reolhar para o armário e pensar realmente numa peça que está lá e que tem um sentimento. Então, qual que é o sentimento que ela me traz? Por que que eu estou guardando ela? E vale a pena guardar? Então, se vale a pena guardar, vamos colocar num lugarzinho também que não é o lugar de todo dia, que não é tão visível assim. Inclusive, ela fala uma coisa que é muito interessante. Você falou da sua amiga com a camiseta regata do basquete. E eu lembrei que eu tenho muita coisa do meu jazz aqui ainda que tem. Ai, que Cara, demais! o pior é que eu voltei a fazer. Eu parei com 20, eu fiz de 28 a 33, quando eu tive Manu, eu parei. Aí eu voltei, não, eu não voltei, eu só fui voltar quando eu vim para cá. Eu fiz um ano ali no meio da pandemia, do final, os 6 meses ali, início de 2021, ou final de 2020, quando reabriu até o meio do ano de 2021. E aí o professor trocou e não sei o que, e eu não gostei, aí parei de novo. Mas tá ali no meu armário, ou seja, já E tem o mais 2 quê? anos. As roupas do jazz. Não, mas que tipo de roupa? Roupa de Colã? balé, é. Que massa! E não tem como fazer look com elas? Ai, acho que não. É mais calça velha, sabe? Eu acho que eu vou acabar doando esse trem logo. Se tiver que comprar, compra novo, é amém. Não tem nenhuma. Eu tinha um colã que era maravilhoso, e aí eu vendi ele. Eu falei, cara, eu não vou ficar segurando esse colã. Porque
porque ele já estava meio apertado, e aí eu acabei vendendo, mas ele era lindo, a gente era um colarinho, enfim, deixa aí. Tá vendo? Oh, deixa aí. Let it go, deixa aí. Ai, que conversa boa, adorei. Também, gente, eu queria falar uma coisa, a gente criou um Insta, então Podflama agora tem um Insta, que é Podflama, @Podflama, então vocês podem seguir a gente lá, a gente está colocando todos os nossos posts falando dos nossos episódios que já ocorreram, já chegamos no 14. Já chegamos, isso aí. E a gente está criando várias outras coisas para trazer para vocês, enfim, vão ter várias outras coisas do Podflama e do Flama Podcast para vocês terem mais informação, terem mais conteúdo, enfim, né, Flá? Estamos preparando várias coisas. Estamos muito felizes também com esse Estamos muito passo felizes, agora sim, do Instagram, que a gente vai ter um contato mais direto com vocês, que hoje em dia com tá todo mundo no vocês. Instagram, né? Então, vocês vão E poder aí, mandar então, mensagem por lá. pois aí pode comentar sobre lá o episódio, pode falar o próximo episódio, o que vocês querem, pode mandar por lá, que eu acho que fica mais fácil do que mandar por e-mail, né? Então, mas precisando também, tem nosso e-mail, que é podflama@gmail.com, o Insta da Flá, que é Flávia Panazzolo, com 2 Es, e o meu, que é marijorge.estilo. Então, se vocês quiserem, é só mandar um oi por aí, tá bom? É isso. Um beijo, até a próxima semana. Beijo. Beijo. Tchau, Tchau. tchau.